Pichações, grafites, a arte está espalhada em muros da capital mineira e por todo o Brasil. Algumas discriminadas e outras em destaque. Será que a arte visual urbana pode ser uma estratégia na publicidade e propaganda? O grafite é um tipo de técnica, né? Você pode fazer arte urbana com qualquer coisa, com pintura, com óleo, né? Com fotografia, lambe-lambe, poesia. Não necessariamente a arte urbana está ligada a grafite, né? Grafite é uma das vertentes da arte urbana. Com o advento da arte urbana, que é uma arte democrática, onde as pessoas expõem seu trabalho de maneira livre, sem ter uma galeria específica, um curador que vai determinar se o seu trabalho é bom ou se é ruim, eu comecei a me encontrar. Falei, pô, tô legal, então eu vou começar a fazer uns trabalhos meus assim, que eu já fazia em ateliê, em galeria, em telas e tal. Vou colocar esse tipo de o meu estilo assim na rua e vamos ver o que acontece. As coisas vão acontecendo. Então, tudo começou na faculdade. Eu fui fazer um curso de design gráfico. Eu já desenhava desde menino. E na faculdade eu tive aula de História da Arte. E aí foi onde abriu o meu horizonte. Todos os grandes artistas do mundo, eles tiveram mecenas que foram contratados para executar determinados trabalhos artísticos com tema específico, né? Eu acho que hoje no nosso mundo não tem mais a igreja, não é nosso mecenas mais, não existe, os governos também não são. Quem são as marcas, né? As empresas mandam não só nos governos, mas também mandam também na cena artística, né? Hoje a galeria da Louis Vuitton, por exemplo, hoje é uma galeria que mais vende no mundo de arte. É uma galeria de uma marca, né? Francesa de bolsa, né? Então as marcas estão sempre comandando a questão da arte. E a arte, ela é, por um lado, mesmo que a arte urbana seja uma arte democrática para todo mundo absorver, mas o uso dela ainda de elite, né? Então acaba que as grandes marcas acabam se apropriando, como é um movimento natural e hoje da sociedade, né? A arte urbana está muito ligada com as redes sociais, com a internet, com a expressão livre, individual de cada um, e a propaganda e as marcas acabam querendo se pegar uma carona nisso, de forma natural, para se posicionar como produto ou como marca, e eu acho que isso é válido, né? Eu, por exemplo, como artista, eu não faço assim, eu não pego uma obra minha já pronta e vendo ela para uma marca, né? Eu sempre faço uma coisa exclusiva para aquilo, né? Tipo, como já criei trabalhos para Balduco, para Supernosso, que eram latas de panetone. Então eu criei um trabalho, uma ilustração específica para aquele produto, né? Não peguei uma coisa minha que eu vendi para um cliente, fotografei e dei para eles, não. Acho que aí eu particularmente não acho isso legal. Eu crio coisas que são especificamente para aquele produto, para aquela ação, e depois aquilo vai naturalmente ser esquecida, porque o tempo passa, aquela arte foi efêmera, assim como foi efêmera um grafite que eu fiz no muro e depois a pessoa foi lá e pintou. Então essa característica de efemeridade da arte urbana, ela também é uma coisa presente, né? Como artista urbano, se você tiver muito apego, eu acho que você não consegue lidar com isso, porque é uma das características que no começo me incomodava muito. Um trabalho meu foi pichado, depredado e tal. Hoje não me incomoda, acho que até faz parte do processo de você fazer um trabalho. Eu fiz vários trabalhos em lugares que eram lojas, paredes externas, depois a loja saiu de lá, saiu do ponto,
e entrou numa outra loja, obviamente que não tinha nada a ver com o que eles queriam, eles pintavam por cima. Faz parte, né? Não, eu acho que a publicidade, assim, quando a arte agrega uma marca, né, quando o empresário procura um artista para que agregue arte à sua marca, eu acho que não acho que a arte perde o valor, eu acho que pelo contrário, ela ganha mais um espaço que ela não tinha, onde era só uma placa, uma propaganda, um banner de um anúncio, e hoje às vezes a pessoa é chamada a atenção para um estabelecimento, né, para uma loja, quando tem um grafite na porta, e muitas vezes o grafite não tem a ver com a loja, é simplesmente uma obra de arte mesmo. Às vezes sim, o empresário pede a gente que tenha lá um segmento, alguma coisa que tenha a ver com... Mas muitas vezes não, o empresário quer simplesmente colocar uma coisa bonita, ele gosta de arte. E eu acho que com isso a gente ganha, porque, querendo ou não, quem consome arte é quem tem dinheiro, né? A arte é a última coisa, você não vai deixar de comer, de beber, para comprar um quadro. Então, se os grandes empresários que têm o dinheiro, que têm o poder, e tem a marca, né, que também divulga o nosso trabalho, que não é uma marca. Se fizer um trabalho para a Coca-Cola, né, vai ser divulgado no mundo todo. Dependendo, né, onde eles vão fazer a campanha, mas pelo menos a nível nacional vai ser. Então acho que agrega, assim. Só que você não pode se vender, né, ao ponto de transformar a sua arte na arte da Coca-Cola, assim. Deixar eles enquadrarem você ao ponto de você não ser você mais. Mas a partir do momento que ela te dá liberdade, que pede só que brinque com, né, com a marca dele também, afinal de contas, ele que está investindo, né, é bom para os dois, porque é a minha marca também, que está sendo associada a uma grande empresa. Porque é a marca dele, mas a minha marca é o quê? É o meu trabalho, é o meu desenho. Minha marca registrada é isso, quando as pessoas veem meu trabalho na rua, falam, é o Ataíde. Né? Então acho que ganha os dois, desde que não queira, né, prostituir a arte, pagar mais barato porque é um artista plástico, que acontece muito hoje em dia. Infelizmente, paga-se o artista músico lá, não vou citar nome aqui porque é bobagem, mas um grande artista, ele não vem tocar na Praça da Estação com cachê de menos de 80 mil. E aí pede um grafiteiro para fazer uma arte na parede grande, não sei o que, e quer pagar ele 2 mil, 3 mil. Então isso ainda é muito complicado. Você vai às vezes em eventos enormes, onde às vezes é claro, você não tem a mesma expressão de um crioulo da vida, mas eu sou artista tanto quanto, estou ali fazendo a mesma coisa que ele, trabalhando, dando um ar da graça, né, enfeitando o show, fazendo a coisa ficar bonita. E eu acho que aí nessa hora ainda peca. Mas a gente tem que trabalhar também para criar um nome e para um dia ser valorizado igual esses caras lá de cima. Em geral, para mim, a arte ela é universal e cada dia que passa tem um grande artista surgindo no mundo, né? Mas o meu trabalho eu considero um trabalho de cultura urbana, né? Então, onde a gente consegue misturar não só personagens atuais, mas também personagens de outras épocas e com muita liberdade, né? Misturar tudo isso dentro de um contexto, que é o meu contexto de trabalho, e cada artista vai trabalhando isso da forma que ele acha mais produtivo para ele. Olá, meu nome é Maurilo Andrés, eu sou publicitário, formado pela UFMG e já passei por grandes agentes de Belo Horizonte nos meus 25 anos aí de mercado. O grafite, ele é uma forma de expressão da comunidade, né, das pessoas, e como tal ele pode sim ser usado para publicidade e vem sendo usado. Agora acabou de acontecer em Cannes a premiação de uma ação da Prefeitura de São Paulo,
que utilizou grafites nas partes de baixo dos viadutos para se comunicar com moradores de rua sobre a possibilidade de eles levarem seus animais para os abrigos da prefeitura. Então esse é um uso criativo. Eu não acredito que o grafite vai poder se tornar uma comunicação de massa. Ela vai ser sempre algo especial ou pontual, até porque pela apropriação dos muros ser cada vez mais difícil. Tem que levar em conta a aquiescência dos proprietários e as questões de normas de uso do espaço público, né, como por exemplo a Lei Cidade Limpa, que dificulta isso. Mas eu acho que, se bem usado e se usado de forma criativa, é muito bacana. Eu acho que a publicidade, quando ela é inteligente, quando ela traz alguma coisa, né, que não só simplesmente a propaganda, é válido, é interessante, né? É uma forma de se informar, mas também de colorir, de ser um atrativo, de ser uma coisa bonita. Então depende muito da forma que essa publicidade vai ser inserida, mas eu acho que é válido também. Os movimentos de artes, novamente, eles aparecem de forma natural e não são forjados dentro de galerias ou de certos modelos propostos assim por classe mais dominante. Ele é um movimento urbano, ele é muito democrático, né? Então tem gente de todas as classes sociais produzindo arte urbana hoje no mundo, né? E em todos os lugares nobres, lugares que não são tão nobres, que vão desde favela até baixo de viaduto ou prédios de centros comerciais financeiros, né, importantes no mundo. Então, na verdade, a arte urbana, né, o barra grafite, vamos dizer assim, ele já há muito tempo ele já tem tempo que ele não é mais tido como uma arte que vandaliza, né? Pelo contrário, ela é uma arte que ela entra na cena urbana, né, dentro de um espaço urbano geralmente cinza, árido, e ela entra com uma interferência artística para poder mudar aquela cena, né? Então é assim que eu vejo a arte urbana. Então eu acho que é a mesma coisa, sempre vai ter o novo, sempre vai ter a arte de rua, ela nunca vai perder o espaço dela e o local que é a rua, né? O grafite é a arte urbana. Mas eu acho legal também ela não ficar só na rua, né? Que esses artistas, porque, né, quando está na rua, quando você está pintando na rua, geralmente é por vontade própria, é com o seu material, é para mostrar o trabalho. Igual uma banda toca de graça em vários botecos, não sei o que, a gente também faz a mesma coisa. Então, assim, se eu também só ficar na rua, não vou dar espaço para os novos, né? Então, a gente tem que caminhar, a coisa é evolução. E eu acho que quando o artista ele se desponta na rua, a tendência é ele evoluir, é ter procura, é a pessoa querer aquilo que está na rua dentro da casa dela, né? Particular, fala, não, tem um grafite desse cara dentro da minha casa, no meu muro. Então acho que é meio por aí, eu acho que a arte de rua sempre vai ter o seu lugar, sempre vai ser valorizada, vai ser cada vez mais valorizada, e eu acho que cada vez mais os olhares vão sair um pouco da galeria para ir para a rua procurar esses artistas, né? Que é aquele menino que joga bola no campinho de terra e depois vai jogar lá nos grandes estádios, é por aí. A gente já tentou fazer algumas ações nesse sentido, e conseguimos fazer até agora no Conexão Empresarial, para o Mater Dei, uma ação com o Conrado Almada, que é um ilustrador, um artista gráfico, que fez um mural de live painting dentro do evento e que depois era usado para que as pessoas tirassem selfies e depois vai decorar uma unidade do Mater Dei. Então eu acho que esse uso para ações especiais é muito legal. Fizemos também para o PH Shop no Dia Internacional da Mulher, uma homenagem para algumas mulheres de Belo Horizonte que inspiram as outras, e uma das mulheres escolhidas foi a Bolinho, justamente por seu trabalho de grafite, a Maria Raquel Bolinho, por seu trabalho de grafite que está aí, marcando presença em toda a cidade e inspirando as pessoas. Então é isso, eu não consigo ver o grafite como um meio de publicidade, como um veículo de publicidade para massa ou para uso constante, mas eu acho que ele tem seu espaço, e se ele for usado de uma forma criativa e bem pensada, o impacto é
é inquestionável, é um excelente meio. Em algumas campanhas publicitárias. Uma das campanhas que eu acho que foram mais importantes, assim, né, uma das que o grafite foi usado como tema principal, foi o lançamento de um prédio de uma construtora, uma grande construtora civil aqui de Minas Gerais, e a gente usou como tema a colocação desses desenhos mais gráficos, né, com uma pegada, vamos dizer assim, com uma linha de referência bem voltada para o grafite. O prédio era um prédio mais moderno, com uma lembrança dos prédios de Nova York, e por isso foi adotada essa questão do uso do grafite, buscando muito a referência dos gêmeos que estavam fazendo, né, que estão, na verdade, fazendo sucesso aí no grafite ao redor do mundo. Houve uma boa aceitação? Houve. O público-alvo é um público mais esclarecido, era um condomínio voltado para a classe A, e entendeu muito a proposta, talvez até pelo conhecimento, né, dos gêmeos, e pela busca, né, dessa questão mais cultural, de entender que isso tem uma questão voltada não só para uma identidade gráfica, mas que também tem uma questão cultural dentro disso, né, que está envolta nisso aí. A gente teve uma boa aceitação da campanha, sim. Uma das coisas que eu mais me preocupo como artista é deixar uma mensagem positiva para a cidade, né? Talvez algumas reflexões, ou em imagens, ou em textos e tal, que as pessoas possam passar e refletir no dia a dia delas, com cor, obviamente, com formas que tem a ver com o meu trabalho. Mas eu acho que a função da arte urbana é essa, você sair, tirar as pessoas também do lugar comum, do dia a dia delas, e tentar transportá-las para um mundo que não é necessariamente o mundo que ela está passando aí todos os dias e está preocupado com o trabalho, com conta para pagar e tal. De repente você se depara com uma pintura, um painel artístico. Eu acho que aquilo pode transformar a pessoa de alguma forma. Eu já fiz vários trabalhos, não só em Belo Horizonte, mas em São Paulo, no Rio, em Brasília, Curitiba, aqui no Brasil. Fora do Brasil tem Buenos Aires, tem Nova York, Madrid, Barcelona, Portugal, Moscou, Bielorrússia, e eu estou me lembrando aqui, deixa eu ver, tem bastante, e o México. Então, assim, já pintei em vários lugares, ou vários países, sempre foi muito bem recebido, e eu acho que a arte urbana brasileira é muito reconhecida. Hoje nós estamos os melhores. O Brasil nunca foi expoente em nenhum movimento artístico no mundo, nunca. Nem na época do impressionismo, nem no modernismo, mas em arte urbana nós somos expoentes, né? Quando a gente fala que a gente é artista urbano, em qualquer lugar do mundo, as portas se abrem, porque o brasileiro hoje, nós temos grandes nomes da arte urbana hoje no mundo, somos gênios, o Cobra, né, Espeto, por aí vai, e isso é um motivo de muito orgulho para a gente que trabalha com arte urbana. Eu vejo a utilização do grafite nas campanhas publicitárias já há muitos anos, assim. É uma linha que vai e volta, assim como a gente tem utilização de repertórios gráficos mais geométricos, utilização de cores especiais, e às vezes tem uma tendência, às vezes vai, às vezes volta. Eu vejo a utilização do grafite já há um tempo bastante significativo. É fato que de 2000 para cá isso vem crescendo, porque a gente vê também trabalhos mais legais na rua, artistas de expressão, inclusive no Brasil e fora do Brasil. O próprio Belo Horizonte, a gente tem o Rogério Fernandes, que é um artista plástico que eu gosto muito, que foi diretor de criação de agência de publicidade, e tem vários
grafites espalhados pela cidade. Ele nem chama isso de grafite, porque ele chama de arte urbana, de intervenção gráfica urbana. Então, o que eu vejo, né? Você tem desde a história do bolinho até um artista que hoje expõe em Madrid, em Londres, como é o Rogério, por exemplo, mas que está presente aí na cidade como um todo. A gente tem o 104 Tecidos, que a lateral é toda dele. A gente tem teatro, que tem pintura na parede dele. A gente tem algumas empenas na Savassi, postes com intervenções gráficas dele que são bem legais. Que na hora da conversa, né, de negociar, eu gosto de deixar bem claro que o meu forte é a liberdade de expressão, porque eu nunca sei o que eu vou fazer, eu não consigo repetir um trabalho meu. Então às vezes eles pedem alguns ícones, né, alguma coisa que leve referência à marca ou à história da marca, da empresa, né? Mas geralmente eu tenho total liberdade de expressão. Chama qualquer um de Zé, é do artigo 33, você sabe qual que é. A pichação aqui é um bagulho sem limite. Tem funk, tem rap, tem skate, tem grafite. Minas Gerais, eu disse Minas Gerais. Acho que a pichação, apesar dela ter suas regras, que são mais de competição do que de arte, vamos dizer assim, ela serve muito mais numa espécie de competição entre os jovens do que numa coisa para se expressar em si. Mas a gente não pode esquecer que a relação do ser humano com a arte começou com o ser humano escrevendo nas paredes das cavernas. Então, para mim, isso é pichação, e a pichação é a origem da arte. E na rua a gente tem que falar, sabe? A arte urbana ela tem que falar. Ela tem que dar o seu recado. No meu caso, eu procuro passar os recados de formas mais sutis, mais poéticas, né? Mas tem artistas que são mais diretos, que são mais pancadão. Mas eu acho que a rua tem que falar. A arte urbana ela tem que dizer e dar o seu recado. Não basta ser só bonito. Seja política, seja artística, eu acho que a arte cutuca as pessoas, né? Mexe com as pessoas. Eu acho só que a pichação, pela estética, não é aceita pela sociedade, vai ter essa dificuldade de ser aceita pela sociedade, mas no meio artístico já é considerado como arte em vários lugares, até fora do Brasil, né, porque a pichação é uma coisa brasileira, né, mas eu considero como arte. Esse dualismo entre a arte urbana, o grafite, que ele é aceitado, e contraponto contra o picho, que ele não só ele não é aceitado, como também ele é até odiado, né? Mas o Brasil hoje é um dos países que mais produzem a pichação, né? O picho, né? O grapicho que eles chamam. Porque hoje tem São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, hoje tem a maior cidade do mundo que tem essa expressão urbana, né? Que muita gente estudiosa da cena artística chamam de arte, alguns chamam, outros não chamam. Isso na época na história da arte é muito comum. Quando a arte moderna surgiu, né? Quando paramos de pintar as coisas como são realmente, começamos a pintar os sentimentos, o artista criou também uma grande revolta no meio artístico, né? Falando que o cubismo não era arte, que a arte moderna não era arte, que era uma coisa que qualquer um faria, que qualquer criança faz aquilo, aqueles rabiscos, né? E o grafite e o pichação é a mesma coisa. Então, assim, eu sofro a mesma. Não estou falando que a pichação vai virar arte, mas hoje em dia já tem artistas que surgiram do movimento da pichação, já estão em galerias e tal. Mas depende muito de cada artista, porque tem pichador que ele não quer que o trabalho dele seja reconhecido como uma forma de expressão artística.
é mais como uma forma de contestação mesmo, social, e é assim que ele quer, né? Que são o que eles chamam do pichador raiz, assim, né? Ele quer realmente vandalizar, entre aspas, quer mostrar, falar que expressar toda o ódio que ele tem ao sistema, né, capitalista e tal. É assim que ele enxerga o mundo e pronto. Mas tem outros artistas, outros pichadores que já acham que a expressão do picho é uma forma de arte, sim, e que ele pode levar isso e viver disso e mostrar o trabalho dele de forma artística. É mais uma questão individual, na minha opinião, né? Não é uma questão que as pessoas vão ditar a regra. Você é um pichador, você não pode, dependendo se o artista tiver esse objetivo de levar o trabalho dele, que é a pichação, como uma forma de arte, na minha opinião, ela é válida, entendeu? A questão só da transgressão e do vandalismo, que é uma coisa que a gente sai da discussão teórica e vamos para uma discussão policial, né? Porque você vandalizar sem autorização, no Código Penal brasileiro está previsto ser penas de prisão e etc., ações sociais e tal. Então é uma questão muito polêmica. E o grafite também tem algumas cidades, por exemplo, como Manhattan, né, Nova York, ou Paris, que você não pode, mesmo com autorização do dono, pintar nesses prédios, né, porque são cidades tombadas. Então, assim, os grafites que existem, a maioria são grafites que são ilegais, né, sem autorização. E aí eu parti pro mundo da pichação. E aí nessa galera da pichação que eu encontrei, vários deles eram MCs. E aí eu acabei descobrindo que para um pichador eu era um bom MC. Eu pichava assim e curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. E eu pichava assim e curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. Eu pichava assim e curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. Antigamente a noite caía, eu saía de rolê, pulava o botão de tala na mão. Tu sabe como é que é, um rolo de 30 cheio de tinta. Eu rasgava as madrugadas, subia no teto e no viaduto. Tá ligado na parada, PM pegava, me esculachava, pintava minha cara e me humilhava, mas eu não... Em 2008, no início de 2008, a pichação estava um pouco fraca em Belo Horizonte. Aí tinha uns pichadores pichando muito bairro, ninguém estava pichando mais no centro da cidade por causa dos olhos vivos, que estava bem difícil, a polícia estava prendendo muito pichador nessa época. E em 2008 teve uma reunião com os pichadores, que estavam pichando bastante nos seus bairros, e fez um encontro dos pichadores lá e a gente intitulou um pouco de fazer uma galera que unisse os pichadores de vários bairros. E daí a gente colocou tipo uma meta, né, como se fosse um para ser líder, tipo assim, uma liderança, né, nesses pichadores. E aí colocaram uma meta que quem pichasse o pirulito seria tipo um reconhecido, né, no meio. E no mesmo dia dessa reunião a gente já estava com spray. A gente saiu desse encontro e no mesmo dia a gente já foi lá e pichou o pirulito, com mais ou menos umas 7 câmeras do olho vivo filmando, e corremos lá no centro e tal, e graças a Deus a gente conseguiu concretizar essa pichação, e eu acho que a partir daí a pichação voltou a ter muita força em Belo Horizonte. Os pichadores começaram a sair dos bairros, pichar residência, começaram a pichar os monumentos, começaram a pichar os prédios, e pichar mais o centro de Belo Horizonte mesmo, que foi o foco. E a partir daí a pichação expandiu muito, e expandiu tanto que eu comecei a sofrer muita perseguição policial. A polícia começou a ir na minha casa, começou a investigar e foram na minha casa, começaram a ir, enquanto eu não estava em casa, estava trabalhando, eles iam lá, fazer um monte de perguntas para minha mãe, perguntas para meu avô, e numa dessas eles conseguiram juntar umas provas para tentar incriminar a gente. E quando foi em 2010 que essas provas, eles foram na minha casa com mandado de busca e apreensão, perguntaram se tinha alguma coisa de arma, de droga. Eu falei que não mexia com isso, que eu sempre trabalhei e tal.
Aí pediu para entregar. Como eu falei que não tinha nada, eles falaram, não, então mesmo assim a gente vai dar uma olhada. Aí começaram a revirar minha casa toda, jogar as roupas da minha mãe no chão, quebrou as coisas lá dentro da minha casa e tal. E foi muito humilhante para minha mãe, eu lembro como se fosse hoje, minha mãe tipo chorando bastante. E também outros dias, eles me pegaram várias vezes já, perdi a conta de quantas vezes eu fui preso. E eles picharam minha moto uma vez, pintaram minha moto toda com spray. Então já sofri bastante agressão e... a gente sabia, né, que tá nisso, tá sujeito, né? Mas eu acho que tem umas abordagens que passam dos limites, né? Se for ver os direitos humanos aí, talvez não seria certo, né? Mas acho que faz parte. O que a gente vê hoje é que as pessoas começam a separar o que tem um tratamento artístico e o que é simplesmente uma pichação, né? O que é simplesmente uma sujeira visual num mobiliário urbano, numa parede, numa empena de prédio, numa testeira, numa placa, e o que é uma intervenção artística. Então, quando eu vejo que é uma intervenção artística, eu não sinto esse preconceito das pessoas. Quando eu vejo que está mais ligado a realmente uma poluição visual, aí você vê gradativamente crescendo essa questão do preconceito. Porque as pessoas não querem viver numa cidade que é suja, numa cidade que visualmente é feia. É feio, né? Você sair pela cidade, andar, olhar os muros e tal, e ver que aquilo ali tem uma pichação, uma coisa que é feia de ver. Eu acho que a sociedade aceitou o grafite, né? Eu acho que se uma pessoa tem um muro pichado e chega um grafiteiro e fala, não, a senhora deixa eu colocar um grafite aí e aproveito que tampa essas pichação aí, para o seu muro ficar mais bonito, aí faz uma coisa mais colorida, qualquer morador iria aceitar, né, uma proposta dessa, né? Ainda mais que tem muito grafiteiro, ainda mais que está começando, que ainda não cobra pelo trabalho, geralmente quer só fazer o grafite para expor sua arte e daqui a um tempo ele ser reconhecido e poder ter cobrança, né, em cima disso. Então eu acho que a sociedade ela aceita muito o grafite, o grafiteiro no caso é o herói e o pichador é o vilão. O pichador é o que vem para estragar, para tirar o brilho, né, para poluir mesmo, e o grafiteiro é como quem viesse para dar vida. Mas se a pessoa estudar um pouquinho a fundo e ver as duas culturas, né? Porque para mim é uma cultura. Se a pessoa estudar um pouquinho a fundo e ver a cultura, conversar com o pichador e conversar com o grafiteiro, ela vai ver, tipo, alguma diferença, mas muito pouca diferença. Mas eu acho que isso mesmo, a sociedade vê o grafiteiro como o herói e o pichador como o vilão. A minha opinião sobre o grafite é que ele é uma evolução da pichação, assim. Lá na gringa eles nem fazem essa distinção entre grafite e pichação, mas eu acho que é quando o cara que é pichador começa a passar para o lado artista plástico, assim, ele começa a entender um pouco mais sobre paleta de cores, começa a ficar mais, assim, a arte dele começa a ficar mais encorpada, eu acho. Pra mim, a pichação, eu nunca quis levar a minha pichação, no caso, como arte, não. Nunca quis ser um artista com pichação, não. Eu acho que a arte mesmo vai além disso. A pichação pra mim era com a contravenção mesmo. Eu queria expor os meus sentimentos, mas não queria patrocínio, nunca quis patrocínio de nada disso. Nunca quis ir numa galeria, nunca quis isso com a minha pichação, não. Eu acho que isso aí é uma pessoa que faz um estudo para isso, que não era meu caso. Meu caso era ser contraventor mesmo. O que todo mundo, em todas as periferias de Belo Horizonte, tem em comum? Aí eu pensei, é a pichação. Porque isso é uma coisa do jovem da periferia de Belo Horizonte, com certeza deve ser das outras cidades também, mas é uma coisa assim que ela faz, não sei se faz mais, mas fazia parte integral da juventude num geral, assim. Todo mundo fazia parte de uma galera, e por mais que o cara não fosse muito presente, não pichasse muito, ele pichava uma vez ou outra. Então a pichação sempre estava presente no meio juvenil. E eu acho muito bacana o grafite.
enquanto ele está em respeito, né, com a pichação, eu acho bacana. Se não respeitar, eu já não acho legal fazer um grafite em cima de uma pichação de um pichador mais antigo, ou um pichador que já faleceu, aí eu não acho bacana não. Acho que tem que, na medida que tem o respeito de todos, eu acho que o grafite com a pichação pode caminhar junto e pode ser bacana. Alguma coisa me hipnotizava, moleque nervoso, periculoso, me divertia de montão. Hoje eu parei, mas tá na memória os momentos dessa atuação. Eu pichava assim e curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. Eu pichava assim e curtia muito, eu me lembro bem. O grafite pra mim, pelo menos no início que eu vi, tinha muita pichação, era uma pichação colorida, né? A maioria dos grafiteiros que eu conheço, a maioria deles todos vieram da pichação. Não conheço, pelo menos do meu meio, não conheço um grafiteiro que fala que nunca pichou. A não ser esses grafiteiros que já vieram sei lá, já começaram numa galeria, numa escola de grafite. Esses sim, talvez possam, né? Mas a maioria que eu conheço é pichação. Então, eu acho que o grafite ele é derivado da pichação, acrescentando algumas técnicas. Não, acho que não. Acho que ele vai continuar tendo a força dele, porque o que traz a essência dele, na verdade, é a pichação. E acho que a maioria dos casos o cara sempre começa pela pichação e depois vai parar no grafite. A pichação em si, eu não vejo como fonte de renda, não. Muito difícil alguém chegar e falar que vai te pagar para você chegar lá e pichar o muro dele. Geralmente usar uma caligrafia que ninguém entende, que geralmente só a gente que está no meio da pichação que entende, fazer uma carioquinha. Dependendo da pessoa, não vai saber nem ler o que está escrito ali. Então, eu acho que ninguém iria patrocinar uma coisa dessa. Mas os pichadores que desenvolveram as técnicas, que pegaram as técnicas do grafite e foram aprimorando com as caligrafias de rua que eles aprenderam com pichação, né, com o meio da pichação, eu vejo que muitos pichadores desses eles conseguiram levar isso, mas eles mudaram o foco, né, mudaram o foco e mudaram o jeito deles, né, de agir no caso, né. Então, não a pichação, eles usaram a pichação e aprimoraram com outras técnicas para isso, mas a pichação como fonte de renda não. Bom, quanto à pichação, eu já acho que vai ter uma dificuldade maior dela ser incorporada pela publicidade, porque a pichação é mais polarizadora. Quando a gente não está falando de um trabalho igual ao do Cobra, ou da Bolinha, ou do Rogério Fernandes, ou do Denis Leroy, e a gente vai para o caminho da pichação, a população muitas vezes tem uma visão contra a pichação, tem uma aversão a isso. Então eu acho que existe uma dificuldade maior da publicidade usar isso, embora a publicidade se aproprie da linguagem da pichação em peças usadas em meio tradicional, né? Quer dizer, a gente entende que faz parte da linguagem urbana, mas eu acho que é mais como referência do que como meio. Não quer dizer que seja impossível, mas eu acho que é mais árduo trabalhar com a pichação do que com o grafite. Eu não tenho muita propriedade para falar do grafite, porque eu nunca fui grafiteiro e tal, mas os grafiteiros que eu conheço, que é o grafiteiro raiz, que veio igual que os que começaram com a pichação, os que mantêm o grafite, e muitos que fazem grafite ainda ilegal, que não é com autorização, eu acho que eles nunca aceitariam, né? Tipo, é como se estivesse se vendendo a cultura deles, né? Mas só que um grafiteiro que aderiu às técnicas, que estudou a fundo, estudou uma arte e tal, para agregar com o grafite dele, para ter uma fonte de renda, com certeza ele vai aceitar, né, e vai por esse meio aí, né, para ter ganhos, né, ganhos altos. Mas o grafiteiro de verdade eu acho que não se venderia para esse crescimento aí, né, como o grafite, para expor muito aí uma marca, o que for, né? Mas só que isso eu acho que vai de grafiteiro para grafiteiro. Então eu acho que perderia a essência um pouco, mas eu acho que quem gosta de verdade, quem veio das raízes aí da pichação, aderindo com grafite, não sentiria que perderia a ação dele não, né? Ainda mais esse pessoal que curte hip hop e tal, que curte esse meio aí,
eu acho que continua, independente da força que o grafite ganha com a publicidade, eu acho que eles nunca iriam ver o grafite deles como isso não, como perdendo a essência não. Vejo mais por esse lado, que as grandes marcas podem favorecer a arte, podem criar museus, podem criar galerias, igual a Galeria Louis Vuitton em Paris. Então as grandes marcas, se quiserem, eu acho que tem tudo, sempre tem os dois lados, do bem e do mal, né? Tem as marcas que só querem aproveitar e pronto, sugar aquilo. E tem marcas que têm um alcance maior, uma visão maior, né? Não só uma visão varejo, entre aspas, para vender, mas essa é uma visão mais institucional, que pode usar a arte urbana como uma coisa para se posicionar como uma empresa ou como uma marca ali voltada para os tempos modernos, né? Não necessariamente uma coisa que vai afetar a arte. Eu acho que uma coisa ajuda a outra. E no caso, isso como eu falei anteriormente, as marcas podem ser os grandes mecenas aí dos artistas, que é, de repente, contratar um artista para ser exclusivo, e o artista não ter que se preocupar, por exemplo, em ficar vendendo os trabalhos deles, mas sim, eles têm um contrato com uma grande empresa, assim como um jogador de futebol tem um contrato com um grande time e por aí vai. Desde que ele tenha a liberdade criativa dele, que eu acho que isso aí é fundamental e que eu, primeiro, não abro mão, eu como artista, mas isso novamente é de cada um. Porque se o artista for se vender rapidamente e deixar de botar a alma dele no trabalho, ele perde também o seu valor. Porque as pessoas só procuram o artista porque só ele faz aquele determinado trabalho, né? Se ele começa a fazer o que o cara quer, ele perde sua alma. E quando o artista perde sua alma, ele perde sua essência e perde também sua marca, né? Então aí ele perde seu valor como artista. Se o grafite ganha uma força comercial, ele vai ganhar também mais adeptos. Então acho que ele não perderia. Eu acho que o grafite nunca vai perder a essência dele, na verdade, por causa da pichação. Toda arte, seja ela com a linha de tendência no grafismo ou qualquer outra linha, ela sempre é utilizada para chamar a atenção do consumidor, né? Ou na verdade, do interlocutor, do público-alvo, porque às vezes não é nem para consumir, não é nem um produto, às vezes é uma causa, mas a intenção é que isso crie uma empatia, um diferencial, que seja leve, que seja bonito, que seja atraente. Então toda essa questão visual está muito ligada nisso. O que eu acho que traz uma sensação boa no grafismo é porque tem uma cultura mais popular envolvida nisso. E a cultura popular envolvida, mas não necessariamente de forma simples ou simplista, assim, num projeto que seja, vamos dizer assim, menos glamuroso do que num outro tipo de design. Às vezes a gente vê no grafismo linhas, tendências, uso de cores, que você vai ver e a referência é uma referência até clássica. Acredito que o grafite ele tem tudo a ver com a publicidade e ele pode trazer muita coisa bacana em design, em mistura de cores, em tudo. O grafite é muito... Ele tem muito a ver com esse universo da beleza em si, assim. Com certeza, o grafite, ele é uma estampa, né? É uma estampa. Eu conheço, agora que tem essa moda dessas barbearias, a maioria é tudo grafiteiro que tem feito a exposição. E eu acho que o grafite, colocando algumas técnicas, ele é um meio chamativo, né? Para uma propaganda de uma empresa que seja, para expor um muro. Eu acho que ele é uma propaganda muito forte pelos traços.
A gente vê novelas, a gente vê filmes, tudo pega uma cena ou outra com um grafite fazendo alguma chamativa. Então eu acho que é uma propaganda e uma propaganda muito forte, que chama a atenção não só de pessoas que trabalham com um jeito mais certo mesmo da propaganda, mas ele pode incorporar um jovem, uma criança, então pode ser um meio para chamar todas as idades, no caso. O que a gente vê, a tendência que a gente vê na publicidade, inclusive tem várias premiações aí, as últimas premiações de Cannes, a gente vê uma busca da simplicidade do formato, né, da comunicação e uma busca grande de trazer isso para o mais próximo possível do público. Cidades como Berlim, como Paris, como Londres, já usam isso há muito tempo. Você vê dentro das galerias de metrô, várias estações, você tem várias vezes ali campanhas com artistas, às vezes que estão até desenhando na hora, que fazem intervenção com o público, sobre aquela comunicação que está sendo feita ali, várias instalações. Então isso é uma tendência, sim, não só do grafite, a tendência é de buscar uma simplificação na comunicação e trazer ela mais próxima do público. O que a gente percebe é que esse público mais jovem gosta dessa comunicação mais casual, mais despojada. Então, se é nesse caminho que o público vai, nesse caminho a comunicação vai acabar se destacando também, né? A gente vai muito influenciado em função desse comportamento do consumidor. O preconceito ainda existe, né? Até que você termine a obra, quando você está começando um esboço, geralmente são traços aleatórios, né? É meio que um rabisco. Então ainda existe o preconceito. Você vê assim, eu particularmente, né? Eu não tenho muito o que reclamar, assim, nunca as pessoas passam em elogio, mas porque eu acho que eu uso muitas cores, a coisa é bem colorida, então já chama mais para esse lado, né? Mas ainda é bem discriminado. Eu acho que com o tempo vai ter uma melhor aceitação, né? Porque a gente está conseguindo cada vez mais conquistar museus, galerias, né? O grafite está expandindo bem na área da arte. Bom, é uma reflexão a se fazer, né? Tudo que se torna objeto de massa, assim, quando no sentido de ser massificado demais pela comunicação, pode perder um pouco o interesse. Mas eu não tenho visto isso acontecer com outros segmentos que são tão populares quanto, que são os rappers, são o funk, que se a gente fizer uma analogia aí, tem um conceito, né, popular. Você pega o samba de raiz, vamos voltar então bem lá para trás, você pega o samba de raiz, Cartola e tal, você vê que aquilo ali foi construído num conceito popular, entrou para a cultura, é aceito, é utilizado amplamente em várias faces da comunicação e não perdeu. Então, assim, o que vai fazer diferença é como que vai ser usado. Como que a comunicação, vocês que vão estar aí no mercado de trabalho, se Deus quiser junto com a gente, né? A gente quer continuar também, mas como que vocês vão enxergar a utilização disso, assim. Como que a gente vai trabalhar isso de forma que ele ganhe destaque, que ele se popularize, mas que ele não perca o brilho, né? Que não seja uma coisa massificada para virar paisagem, para ser cansativa e para as pessoas falarem, daqui a um tempo a gente não quer isso mais. Mas assim, a comunicação ela vive de ciclos também, né? Tem épocas que tem uma tendência mais para uma determinada utilização visual, gráfica, de cor, de fonte, tem época que é menos. Isso é meio cíclico mesmo, assim. E o processo tem que ser, né? Ele precisa mudar para que ele seja orgânico, para que ele se reinvente, para que ele não caia nessa questão da paisagem, assim. Imagina se toda a comunicação do mundo fosse agora uma tendência para o grafismo, assim, tudo muito igual. Tudo que é muito igual não se destaca. E o que a gente busca na publicidade é destacar
aquilo que a gente quer em função dos outros concorrentes, para que aquela causa, aquele fato, aquele serviço, aquele produto seja visto, entendido e consumido. Então, o que eu vejo pode ser que isso caia numa questão mais popular, sim, mas se as pessoas que estiverem trabalhando com a comunicação tiverem o raciocínio estratégico de usar essa ferramenta, né, com certeza daquilo que querem, com verdade naquilo que estão fazendo, eu não vejo nenhum problema. Então tudo é rede social, é bem impressionante, patrocinar, fazer posts patrocinados, né? Eu, por exemplo, já quando eu faço hoje algum trabalho para a empresa, já até proponho já para eles fazer making off dos painéis que eu vou pintar e utilizar aquilo do projeto, do making off, para divulgar nas redes sociais e angariar seguidores, e angariar, sabe, que comece naquele processo da marca ser desejada na confecção do trabalho, né? Então, eu acho que nesse sentido a empresa tem que ser grande parceira do artista, né? Para isso funcionar bem.